Olá, amigos, sou o pastor César de Carvalho do canal Oração Sem Fronteira. Estamos aqui para mais uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje conosco o nosso amado pastor Públio Azevedo, da Igreja Batista da Parada 15 de Itaquera, São Paulo, está aqui conosco e vai nos abençoar com a palavra de Deus. Vamos então ouvir a palavra com o pastor Públio. Uma palavra de Deus pensando mesmo em igreja, né? A gente veio e tivemos a oportunidade de conhecer a igreja aqui, Batista Sal da Terra, trabalha aqui na casa do pastor César, e também essa construção, que para a honra e glória do nome do Senhor, tem sido realizada, né? E quando a gente pensa em igreja, a gente até estava comentando um pouco aqui hoje à tarde como é importante. É um projeto de Deus. Às vezes, humanamente, há dificuldades de entendimento do que Deus entende, do que Deus espera de uma igreja. E por que nós desejamos, por que a gente gosta tanto desse negócio de igreja, né? E eu separei aqui alguns textos para a gente pensar e refletir um pouco sobre isso. Primeiro texto aqui de Mateus, capítulo 24, caminhada final do Senhor Jesus, já partindo para a conclusão do seu ministério, o Senhor Jesus preparando os seus discípulos para o momento do seu martírio, mas também preparando os seus discípulos para o momento da ressurreição, que seria aquela demonstração de poder pleno, máximo, a vitória sobre a morte. Isso é muito significativo. E os discípulos ainda não estavam entendendo exatamente o que estava acontecendo. Quando Jesus fala a respeito da sua morte, há um certo travamento. Em dado momento, Pedro vai até dizer, não, Senhor, de jeito nenhum o Senhor vai morrer. E Jesus repreende Pedro, porque não era uma fala do Espírito Santo, mas na verdade era uma fala incrédula, uma fala do próprio inimigo. Porque a morte de Jesus não era derrota, a morte de Jesus era e é vitória. Vitória sobre o pecado. E anunciando a sua ressurreição, que seria a vitória sobre a morte. Mas os discípulos ainda não entendiam. E talvez eu e talvez você, quando a gente pensa em igreja local, em igrejas que estão como nós aqui fazendo uma transmissão, um culto virtual, um culto online, a gente não está podendo se reunir, estamos aqui em apenas 5 homens, e a gente não pode reunir com as nossas famílias, nossos vizinhos, os nossos amigos. Há um tempo para isso, e nesse momento não está sendo possível. E a gente se pergunta qual a função, qual a necessidade de igreja. E a gente fica encantado, cada vez que a gente cavuca um pouquinho na palavra de Deus, como o Senhor trabalha através das igrejas. Como as igrejas são importantes na história, na área da libertação dos escravos, tem participação da história do povo de Deus, na área da educação, na área da democracia. Só por esses valores humanos, a igreja já é absurdamente importante. Mas não é disso que eu estou falando. A igreja tem um valor espiritual. E mesmo se não tivesse essas participações, de novo, que são muito importantes na história da humanidade, a igreja tem um valor máximo. Porque é onde se reúne 2 ou 3 no nome de Jesus que ele se faz presente. A igreja é chamada de a noiva de Cristo. Nós cremos na salvação individual, sim. A salvação é um projeto de Deus para a vida de cada pessoa. E há uma necessidade há uma necessidade de você termos e tomarmos uma posição diante de Cristo Jesus. Mas o Senhor vem buscar a sua igreja. O Senhor vem buscar o seu corpo. O Senhor vem buscar o seu povo reunido. Por isso que a igreja é uma coisa importante. Amém. Mas aí você vai dizer, pô, mas a igreja tem uma série de erros históricos, tem? Acabei de falar que parte da história da igreja diz respeito à libertação dos escravos, mas também temos que assumir que parte da história da igreja, em algum momento, tinha aliados na escravidão. E tantos outros erros equívocos, tantos outros erros terríveis, melhor dizendo, da história da igreja. Tem Cristo a ver com isso? Ou será que tem a ver comigo? Com o meu pecado, com a minha humanidade? Em que momento eu consigo fazer a separação do que é a igreja de Cristo espiritual e o que é a manifestação, muitas vezes, meramente da história do homem,
Querido, Paulo vai dizer, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Nós devemos acreditar na igreja de Cristo, mesmo tendo pessoas como eu, pecador, pessoas como você. Não sei também se te avisaram, mas você também é um pecador. E se você, como eu, não nos arrependemos dos nossos pecados, não confessarmos, não nos consertarmos com Deus, podemos até estar dentro de alguma igreja local, mas não participamos da igreja espiritual, da igreja de Cristo. Querido, você que participa de igreja, valorize a igreja. Nesse tempo de pandemia, talvez algumas pessoas estejam sentindo mais falta do que outras da oração, do clamor, aquela oração de mãos dadas, a chamada corrente do povo de Deus, faz falta. O louvor, a adoração, o levantar das mãos, o bater das palmas, a gente ver todo, sentir a presença de Deus junto, é muito diferente. E talvez nesse momento precisemos valorizar mais as nossas igrejas e o papel que elas representam. E eu quero citar aqui alguns textos. O primeiro, Mateus capítulo 24. O versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O motivo do louvor, o motivo da adoração, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava presente. E eles estavam preocupados com prédios. Olha que coisa louca. Às vezes eu faço isso, às vezes você também. A gente se distrai com aquilo que está ao nosso redor. A gente vive uma fase da história, século 21, muito avanço tecnológico, muito avanço da medicina, nas áreas da comunicação e tantas coisas. E a gente fica encantado com aquilo que o homem pode fazer. E a gente não percebe o que Deus está fazendo. Querido, Deus é grandioso. Não era o prédio, não era o templo, mas era aquele que é, e que era, e que há de vir. Era o Rei dos Reis, era Jesus, ao lado, à frente dos discípulos. E eles estavam distraídos, olhando de um lado para o outro, e não percebiam que a igreja não eram as paredes, mas a igreja era a reunião deles com Cristo Jesus. Querido, a gente sente falta de se reunir enquanto povo. A gente sente falta, mas só vale a pena estar junto se Cristo for o centro da nossa adoração. Do que você sente falta na igreja? Se você não sente falta da união do povo e da presença de Cristo, nada mais tem sentido. Em João capítulo 4, Jesus está conversando com a chamada mulher samaritana, não tem o nome dela, né? E o texto vai dizer de uma conversa sobre adoração. E a mulher samaritana vai dizer, olha, vocês judeus dizem que o lugar da adoração é lá. Os nossos pais samaritanos dizem que o lugar da adoração é aqui. E Jesus vai dizer, mulher, chegou a hora, que nem lá e nem cá. Porque Deus procura adoradores, os verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. Vale a pena nós estarmos juntos enquanto igreja, se nós formos adoradores em espírito e em verdade. E Jesus vai dizer, nem lá e nem cá. Nós amamos, queridos, estar junto enquanto igreja. A igreja cumpre propósitos. A palavra de Deus vai dizer que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não fale mal da igreja, não critique, ore por ela. E quando você encontrar algo errado na igreja, em primeiro lugar, olhe no espelho, porque possivelmente o eu sou eu e o erro é você. Porque a palavra de Deus é viva e a palavra de Deus é eficaz. E se Deus nos instruiu a nos reunirmos de casa em casa, se Deus nos reuniu, nos instruiu, nos exortou para que nós estivéssemos em comunhão, é porque é algo importante para Ele. Se é importante para Ele, deveria ser importante para nós. Talvez durante esse tempo, você que estava de repente meio, esfriado na fé, com dúvidas,
e com tantas críticas, com tantas teorias sobre igreja, esse distanciamento ajudou a te esfriar. E talvez você vai dizer assim, tá vendo? Eu não preciso disso para servir a Deus. Verdade. Nenhum de nós precisa de um prédio para servir a Deus. Mas o Senhor Jesus escolheu que nós estivéssemos reunidos. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 10 que nós devemos nos exortar uns aos outros para que não nos afastemos da congregação. E o texto vai mais profundo. Tanto mais o dia se aproxima. Querido, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais devemos estar juntos. Em São Paulo, na Parada 15, aqui em Arandu, devemos estar juntos virtualmente como aqui estamos, mas nós devemos estar juntos enquanto povo de Deus. Devemos estar juntos enquanto crentes do Senhor Jesus. A reunião do povo de Deus muito pode. Em Atos capítulo 2, vai dizer que o povo estava reunido. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu gosto de pensar que esse texto de Atos 2 não fala apenas do mesmo lugar geográfico. Não era só porque eles estavam na mesma casa, no mesmo cenáculo, mas porque eles estavam no mesmo espírito, porque eles estavam no mesmo intento, porque eles estavam no mesmo propósito, porque eles estavam na mesma fé, porque eles estavam debaixo da mesma promessa, porque eles tinham o mesmo Senhor e Salvador. Essa é a reunião do povo de Deus. Aí vale a pena, querido, as igrejas se abrirem novamente e nós estarmos reunidos, porque nós estamos debaixo de uma mesma promessa, de um mesmo Senhor, de um mesmo Salvador. Nós precisamos, querido, cuidar das igrejas, precisamos amar as igrejas. Eu não estou identificando aqui os nomes, os rostos de quem está participando desse momento, ou eventualmente quem vai assistir depois, mas se você pertence a uma igreja local, ore por ela. Se você pertence a uma igreja local, continue intercedendo, clamando, continue ofertando, continue dizimando, continue anunciando a importância da igreja de Cristo, porque foi para tempos como este que Deus nos chamou. Querido, a igreja passou por várias situações na história. Nós tivemos a geração dos chamados mártires, aqueles que foram devorados por leões, aqueles que enfrentaram gladiadores no Coliseu, aqueles que foram queimados, torturados, crucificados, enforcados, afogados. Você foi chamado para isso? Sinceramente, eu não. Estou sendo bem sincero. Não sei se a minha fé seria completamente firme no momento daquele. Deus não me chamou para aquela geração. E não chamou você também para aquela geração. Houve uma geração daqueles que foram expulsos, daqueles que tiveram que buscar a Deus escondidos nos antros, nos bosques, nos cemitérios. Hoje nós temos essas lives. Antes da pandemia tínhamos as estruturas, cada um aí no seu local. Você também não foi chamado para adorar a Deus escondido dentro de buraco. Como alguns irmãos nossos em outros países, hoje precisam servir a Deus assim. Porque se eles forem descobertos orando, eles são presos e torturados. Houve uma outra geração que precisou estudar e muito, sem luz elétrica, à luz de vela, para traduzir. A palavra sumiu, sendo queimada, sendo perseguida, sendo escondida. E as pessoas precisaram estudar para traduzir o texto para a língua original, para a língua materna, para o alemão, para o espanhol. O Ricardinho está aqui representando os irmãos de fala estrangeira, né? Para o inglês, para a língua portuguesa. Chegou na nossa língua de maneira tardia, mas Deus foi bondoso para conosco, porque a palavra de Deus chegou na nossa língua. Você foi chamado para isso? Para varar noites e noites estudando, escrevendo? Talvez não. Querido, nós somos chamados para esse tempo. Então não reclame desse tempo. Não é tempo de a gente ficar reclamando, mais isso, mais aquilo, mas eu não posso, mas a igreja está fechada. Querido, nós somos chamados para este tempo. E para esse tempo Deus nos capacitou. Assim como Deus capacitou aqueles irmãos, cada um para o seu desafio, nós somos capacitados
para este desafio. Clama a mim e responder-te-ei, diz o texto de Jeremias. Cada geração clama ao Senhor e cada geração Deus dá a necessária capacitação espiritual conforme a medida da fé. Não que aqueles irmãos tiveram mais fé do que nós, não. Era a medida deles. Hoje é a medida nossa. E para encerrar essa rápida palavra aqui, para nós orarmos pelas nossas igrejas, para a gente se alegrar, cantar mais um cântico de louvor aí. O Edilson tem um vasto repertório de pelo menos 3 músicas. A gente cantou 2, tem mais uma. Então nós vamos cantar mais uma música em gratidão ao Senhor e a gente se alegra. O povo de Deus, quando se reúne 2 ou 3, a gente se alegra. Quando a gente abre a Bíblia, a gente se alegra. Quando a gente ora, a gente se alegra. E a gente divide histórias, porque a presença de Cristo nos encanta. A presença de Cristo nos basta. Assim como o apóstolo Paulo declara, né? A tua graça nos basta. Querido, a presença de Cristo nos basta. Por que nós queremos estar reunidos enquanto igreja? Porque é no meio da reunião que Deus cura. É no meio da reunião que Deus salva. É no meio da reunião que Deus opera, faz sinais e maravilhas. De novo, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente Deus agiu. E agindo Deus, quem é que pode impedir? Nós queremos sim nos reunirmos para louvarmos, para entoarmos cânticos de louvor, para orarmos juntos. Sabemos que esse é um tempo de nós cuidarmos. E alguns, que palavra que eu posso usar aqui, hein? Alguns babacas, alguns que não têm um pensamento, uma identidade profunda, vão dizer assim, não, mas os crentes são covardes, porque se tivessem coragem, não importaria a doença ou a epidemia. Não, infeliz. A gente cuida do nosso corpo porque é templo do Espírito Santo. Por isso que a gente tem se cuidado, tem feito os procedimentos e protocolos de saúde, não porque temos medo da morte, porque aquele que nós cremos já venceu a morte. E a palavra de Deus diz que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum. Não, nós não tememos a morte, mas nós queremos viver essa vida enquanto Deus assim disser que devemos viver. Queremos vivê-la para a honra e para a glória do nome do Senhor. E por isso nós temos cuidado sim da nossa saúde e da saúde daqueles que estão ao nosso redor. Porque nós sabemos que esse corpo é responsabilidade nossa, presente de Deus. Alguns mais altos, outros mais baixos, uns magrinhos, outros mais cheinhos. Esse corpo é presente de Deus e nós precisamos cuidar dele para a honra e glória do Senhor. Mas para encerrar essa questão de igreja, eu gosto muito desse texto de Êxodo capítulo 40, quando termina o projeto de construção do primeiro tabernáculo, a primeira casa, a primeira tenda, o primeiro lugar de encontro. E para aquela geração era algo fantástico. Talvez eu e você hoje olhemos esses números, esse tamanho de tantos metros para lá, para cá, e a gente olha, poxa, mas isso aqui não é nada, pensando no nível de construção hoje, pensando no tipo de prédios que nós temos hoje. Verdade. Aos nossos olhos, essa tenda de Moisés pode ser que não seja nada, mas aos olhos deles era algo que tinha muito valor. E não era porque a tenda era gigantesca, é porque ela representava algo, ela representava a presença de Deus. E quando a tenda foi esticada, e quando o tabernáculo foi erguido, e quando a arca da presença do Senhor foi colocada no lugar santíssimo, e quando o sacerdote vestiu a sua roupa, e quando o óleo da unção foi liberado e purificou cada item da tenda, cada objeto, e quando houve o primeiro holocausto, o primeiro sacrifício, o primeiro culto, a primeira adoração, sabe o que aconteceu? Eles tiveram que sair da tenda, porque a presença do Senhor ficou de tal forma naquele lugar que não cabia o ser humano. Porque onde Deus está, excede, transcende completamente
a nossa capacitação. Êxodo capítulo 40, versículo 34 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, enchia o lugar do encontro, enchia o que seria o templo, enchia o que seria a igreja. A presença do Senhor encheu aquele lugar. Os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Sabe o que guiava a presença do povo? Era a presença de Deus. Sabe onde a presença de Deus se manifestava? No lugar do encontro, na tenda, no que seria o futuro templo, naquilo que de alguma forma simboliza as nossas igrejas. Lógico, querido, que Deus não é limitado a nenhum prédio. Deus não é limitado a nenhum prédio. Uma igreja que tenha 10 pessoas reunidas e uma pessoa que tenha 20 mil pessoas, uma igreja que tenha 20 mil pessoas reunidas, ambas têm o mesmo tamanho, tem o tamanho da eternidade. Porque não importa o tamanho da igreja, importa o tamanho do Deus que ela invoca. E nós invocamos o nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, vamos orar. Vamos orar. E vamos pedir a Deus que simbolicamente, de novo, a gente sabe que não é em prédios feitos por mãos humanas que Deus age. Deus age na vida de pessoas comuns, pecadores como eu e você. Mas vamos orar simbolicamente, pensando, a presença de Deus encheu aquele lugar. E a presença de Deus guiou o povo. Onde que a presença de Deus se manifestou? No lugar do encontro. Hoje me alegrei, disse o salmista. Hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor hoje é aqui, nesse momento. Aqui na casa do pastor César, em Arandu. A casa do Senhor é a sua casa. Aí onde você está, em louvor e adoração, a casa do Senhor é a minha casa. A casa dos irmãos que estão aqui presentes. Mas vamos clamar a Deus que a presença de Deus encha de tal forma que fique insuportável ficar no local fechado e precisamos sair e precisamos ir adiante e precisamos declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor Jesus é Deus. Amém. Ore pela sua igreja. Olhe pelas igrejas brasileiras, pelas igrejas espalhadas pela face da terra. Querido, não há dificuldade. O Evangelho de Cristo nunca esteve aprisionado. Paulo, escrevendo as chamadas cartas da prisão, ele diz, eu estou preso, o Evangelho de Cristo não. O Evangelho de Cristo nunca esteve aprisionado. Tem um cântico que a gente entoa, e talvez você conheça, que vai dizer, nada pode calar um adorador, nada pode deter um intercessor, um evangelista, um missionário, um discipulador, nada pode parar e deter um adorador. As igrejas não estão fechadas, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. Mas vamos ser sinceros, a gente está doidinho para voltar. A gente está doidinho para estar juntos e podermos nos abraçar e poder chorar e poder celebrar. De repente, querido, nem vai ser aqui. A gente já vai direto para aquele lugar que Cristo foi nos preparar. E aí, tá pronto, querido? Tá preparado? Não sei se as igrejas vão voltar plenamente. Não sei se esse vírus vai ser completamente erradicado ou se vai vir outro depois. Nos entristecemos enquanto seres humanos, nos preocupamos com as pessoas, lógico. Mas estamos esperançados na volta do Senhor Jesus. Há um lugar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
Crede também em mim. Na casa de meu Pai, disse o Senhor Jesus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar um lugar, e quando eu for, virei outra vez. Ele voltará para nos buscar. Nós queremos estar juntos, aqui ou lá. Não sei qual é o endereço da sua igreja local. Qual que é o endereço aqui, pastor César? Qual que é o nome da rua aí? Leonardo Emiliano da Silva. Aqui em Arandu, na Leonardo Emiliano da Silva. 25. Lá em São Paulo, Itaquera, na rua Piacatu, número 15. Na eternidade, querida, a gente tem um endereço que não tem fim. E nós estamos aguardando. Ore pela sua igreja. Ore pelo seu pastor. Ore pelo Evangelho de Cristo espalhado na terra. Fique entusiasmado quando as notícias começarem a caminhar para que nos reunamos. Não fique entristecido se essas notícias não chegarem, porque a nossa casa é maior. E quando Ele enche a casa, querido, quando a glória do Senhor se manifesta, aí ninguém segura, o povo vai adiante. A glória do Senhor encheu o tabernáculo e o povo levantou e seguiu em nome de Jesus. Vamos buscar isso, a glória do Senhor enchendo as nossas casas. E enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Cristo, espalhada na face da terra, nesse tempo estranho que estamos vivendo, que nós possamos levantar e seguir adiante, em nome de Jesus. Vamos orar? Glorificado, exaltado, bendito seja o teu nome, Jesus. Ó Deus, como é bom estar no meio do teu povo, como foi bom, ó Deus, esse dia que passamos aqui, o propósito que o Senhor deu e colocou nos nossos corações e permitiu se realizar durante esse dia. E o Senhor nos deu mais, o Senhor nos deu além. E tivemos oportunidade de ver a tua bênção estendida na casa, ó Deus, de pessoas, na renovação, na reconciliação, no trato da tua palavra, ó Deus. De ver a tua obra também sendo, ó Deus, executada através do pastor César, pelo ânimo, pela força, pela disposição do teu servo, da sua família querida. Nós te louvamos, ó Deus. Sentimos saudade, sim, ó Deus, de estarmos de maneira plena enquanto teu povo, mas, ó Deus, mais do que saudade de estarmos nas nossas igrejas locais, nós temos saudades de Ti, nós temos saudades daquilo que ainda não conhecemos, como o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 13, que aquilo que hoje conhecemos em parte, haverá um dia que veremos face a face. Ó Deus, nós desejamos a Tua volta, nós desejamos o encontro pleno. Maranata, vem, Senhor Jesus, buscar o Teu povo, buscar a Tua igreja, que o Senhor nos encontre, Senhor, preparados. Enche, ó Deus, a Tua casa, enche a Tua igreja da Tua presença, enche a Tua igreja da Tua glória, de maneira que o Teu povo se levante. Ó Deus, que não percamos tempo, como nós vimos aqui em Mateus 24, ó Deus, encantados com aquilo que vai ficar, com aquilo, ó Deus, que não subsiste, com aquilo que é pedra sobre pedra. Mas, ó Deus, que a nossa visão, o nosso desejo, a nossa busca, a nossa fé, a nossa esperança esteja na Tua volta. Vem, Senhor Jesus, buscar o Teu povo. Desperta, Senhor, a Tua igreja nesta geração. Desperta aquele que está distraído. Desperta aquele que está distante. Desperta, ó Deus, aquele que está, de alguma forma, esfriado. Acende de novo a chama, Senhor. E desperta o Teu povo. Porque temos crido, sim, ó Deus, que os sinais da Tua vinda, mais e mais, se mostram diante do Teu povo. Ó Deus, que a Tua igreja esteja reunida, que a Tua igreja esteja vibrante, que a Tua igreja esteja, ó Deus, atuante, independente dos nossos locais físicos de adoração. Que sejamos nós a Tua igreja nesse tempo presente. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Vamos cantar aí, Edson. O que você... Vamos, nos galhos secos. Vou pegar aqui. Falei que a gente tinha 3 músicas? Falei 3 músicas.
Cadê? Pera aí, a banda. Vamos aqui, a banda. Vamos aqui. A todo gente mundo, vem ensaiando. Ensaiar. A gente vem ensaiando. Você não imagina. 300 quilômetros de ensaio. Essa música é muito antiga, mas ela é linda. Os galhos secos, hein? Maravilha! Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos do Senhor nosso Deus. E o Senhor nosso Deus, que nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, alegria da graça de Deus, para nossa alegria, alegria da graça de Deus, para nossa alegria, alegria da graça de Deus, para nossa alegria, alegria da graça de Deus. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos. E o Senhor nosso Deus, e o Senhor nosso Deus, que nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, alegria da graça de Deus, para nossa alegria, alegria da graça de Deus, para nossa alegria, alegria da graça de Deus, para nossa alegria, alegria da graça de Deus. Glória a Amém. Deus. Deus Deus abençoe, abençoe, amados. queridos. Deus abençoe.